Olá, boa noite, boa noite. Vamos dando um oi para todo mundo. Ainda faltam aí 3 minutos. Obrigado aí por já estarem entrando. Agência Base Tag. Nosso convidado já entrou. Jorge Dencon, Carlos. Obrigado aí. Pessoal da Célio. Raquel da Valion, Jefferson, Valdir. Vamos lá dar mais uns minutinhos. O Daniel Rosenthal já está por aí. Já vamos chamar ele. Segura aí, Daniel. Vai ser bem legal. Ah, é? A Isabel entrou também aqui na sala agora. Ai, vamos lá, gente. Segura aí, Daniel. Paulo Maestrelli, meu cunhado. Vanilda, um beijo, Vanilda. Pessoal da Casa Real. Carlos Frutoso, Fernanda Dias, lá da Tantos, obrigado aí pela audiência de vocês, bem legal isso. Hoje a gente vai falar com um cara que manja muito do mercado nacional, mercado internacional. Um cara ponta firme, conhece muito. Enquanto o mercado falava aí em corretor, ele falava em corretor, e corretor global, e corretor 4.0. Hoje começou a se falar nisso. Ô Renato Monteiro, Camboriú, um abraço. A trilha sonora para vocês aí, Fernanda Dias. Paulino, um abraço, Paulino. Já. Vamos achar aqui a trilha sonora do nosso amigo. A gente também, eu estou pegando algumas ideias e peguei uma do Capanema muito legal, que é solicitar para o convidado uma trilha sonora, uma música que ele gosta, que representa aquele momento. E a que ele escolheu foi, ó, show de bola, representa muito o que a gente vai falar hoje. É tchá tchá tchá, Tatiana. Cara, muita gente, ó, muito obrigado pela audiência de todos vocês, viu? Depois a gente vai retornando e vai dando um oi aí para todo mundo. Fala, seu Luiz Castegnaro, obrigado pela audiência, Bárbara também. Vamos lá. Eu vou chamar o Daniel Rosenthal, que ele está aí, só um minutinho. Vamos pôr aqui a música do nosso... Vamos lá, tá na hora de chamar o meu amigo Daniel Rosenthal. Vamos achar ele aqui. Ele chegou bem cedo hoje. Tá aqui mandei um oi pra ele. Tá conectando. Tá aí a fera. Fala, Paulinho! Como é que tá, meu? Tudo bem? Ótimo! Melhor agora, falando com você, com toda essa sua audiência aí. Nossa, né? A gente tá trazendo um pouco. Hoje eu estava escutando uma pessoa conversando num webinar e eu cheguei à conclusão que conexão é isso aí, né? Todo mundo... Conexão deixou de ser só uma palavra, né? Ela é muito mais que isso, né? Muito mais ampla. E faz com que a gente, em momentos como esse, se reúna e... Por mais que estejamos todos isolados, estamos mais próximos, né, Daniel? Com certeza. E agora eu acho que cada vez mais, né? Caiu a ficha, né, da tecnologia aí para todos. E eu estava lendo ontem, não me lembro exatamente aonde, mas tudo que está acontecendo agora, a gente está aí... A gente avançou em 2 anos, esses últimos 30, 40 dias e um pouquinho mais para frente, a gente vai avançar aí 20 anos, porque a gente avançaria 20 anos em tempos normais, né? Então, cada vez mais eu acho que
a gente está conectado, e quando a gente puder voltar, né, ao novo normal, né, porque normal nunca mais será, né, como antes, mas ao novo normal, também essa conexão, a gente tem a necessidade vai ter necessidade muito grande de poder abraçar as pessoas, de poder tocar as pessoas, porque isso é a essência do ser humano. E por isso que eu coloquei essa música. Aí você falou, qual é a música? Eu falei assim, eu acho que hoje tem tudo a ver, né? Human, né? E é o que eu sempre defendo, né, Paulo? Você já me conhece um bom tempo. E o que eu digo agora aí, né? Já faz 2 anos que eu tô com a bandeira do corretor global 4.0, e o subtítulo é A Fantástica Revolução Humana na Era Digital. Quem está se reinventando, quem está se renovando, né? Quem está se redescobrindo e se transformando é o ser humano. A tecnologia é só um impulsionador disso. É um plus, né? Com certeza, com E certeza. é desenvolvida por pessoas, enfim, a coisa é bem legal. Pessoal, Daniel Rosenthal, eu conheci ele há alguns anos atrás e a gente partilha de alguns princípios que são fundamentais. Eu acho que são coisas que a gente já carrega na nossa vida e a gente conseguiu ter essa conexão. Há alguns anos eu fui convidado para ir para um evento em Orlando, num congresso, que a gente já fazia parte desse congresso, mas a gente não se conhecia. E lá a gente se conheceu. E conheceu um grupo de pessoas que estavam lá também. São outras 4 pessoas que estavam buscando a informação e essa conexão. E a gente vive sempre conectado. Existe essa conexão entre esses 6, que são pessoas de Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim. E a gente trabalha muito nesse sentido, passar muita informação, trocar informações. E por isso eu chamei o Daniel, que é um cara muito aberto, e ele traz alguma coisa que a gente vem observando muito nesse pessoal de startup, que é não ter medo de falar sobre as coisas. Não existe mais segredo. E com o Daniel nunca houve isso, nunca existiu o segredo. E ele sempre está procurando e tentando sempre desenvolver pessoas ao seu máximo, né? Daniel, então você começou a falar, a gente começou um pouco a falar sobre toda essa coisa do isolamento, começamos a falar um pouco sobre o corretor, sobre essa coisa de corretor 1.0, 2, 3, 4, e pelo que eu vi, a gente já está indo para o 5 agora, né, Daniel? Com certeza. Algumas pessoas agora estão começando a falar da era 4.0, né, que é a era onde a gente descobriu, né, e entrou em sintonia com a tecnologia. E só que, assim, como você disse, né, Paulo? A tecnologia foi inventada pelo homem. Sim. Para beneficiar, para substituir processos ineficientes. Mas nada substitui a intuição humana. E no ambiente do mercado imobiliário, é essencial a presença, o contato, né, humano. Então, a tecnologia ela pode facilitar muitas coisas, né? E realmente vem para facilitar, vem para substituir. Por exemplo, não faz mais sentido certas coisas, como o assessorista de elevador, uma pessoa que fica ali apertando o botão. Como não faz mais sentido ter um corretor de imóveis apresentador de imóveis. Não faz mais sentido isso, as pessoas não querem pagar por isso. As pessoas não veem valor agregado nisso. Sim. Né? Então, mas o que faz sentido? Faz sentido um profissional extremamente capacitado e qualificado, sendo o mais assertivo possível para, quando for apresentar o imóvel, apresente o imóvel dentro daquilo que a pessoa tem desejo, necessidade e expectativa. Sim. Então, chegou um momento que a tecnologia, as pessoas estavam meio assim, se perdendo com ela. E aí, o que está acontecendo nesse momento é uma grande cacetada, um grande tapa na cara de todo mundo, né? Que eu tenho uma visão que vai muito mais além do que simplesmente uma questão do vírus. E aí ficam todas as interpretações das conspirações. Eu vejo o seguinte, só para contextualizar,
como se fosse um jogo de xadrez, um jogo de xadrez, não, um jogo de cartas, né? Desse de tabuleiro. Sim. E aí nós tiramos uma carta, essa carta chama-se Covid-19. E nessa carta, quando a gente virou, a gente viu lá, né, o que estava escrito, qual que era a orientação. Ela dizia o seguinte: volte ao início do jogo e recomece novamente. Por onde vocês estão indo, não vai dar certo. Esse caminho aqui não vai te levar, não é por aí. Você, ser humano, vocês, seres humanos, não é por aí. Então, tudo isso eu estou contextualizando, porque essa questão da era 4.0 veio para ficar. E não é que ela vai ser descartada, mas ela não vai ser a era 4.0 que vai orientar, que vai dizer para onde que nós temos que ir. Isso quem vai dizer somos nós, seres humanos. Então, já está vindo aí a era 5.0, que é justamente o DC, né? Depois do coronavírus, né? A era DC, ela vem aí. O que é a era 5.0? É a era do pensar coletivamente. É a era da generosidade e da solidariedade, que nós vamos aprender agora com muita dor, mas nós vamos aprender. E isso reflete bastante no nosso mercado. Por quê? São essas as necessidades, serão essas as expectativas dos nossos clientes. E se nós não estivermos preparados para isso, ter essa sensibilidade e quisermos continuar com as mesmas técnicas, com as mesmas formas de atendimento, de negociar, a gente não vai ter êxito na nossa profissão futura. Então, você está dizendo que o futuro é menos, menos vai ser mais. Como Só que sempre, com qualidade, né? Com muito mais como qualidade. sempre. O feito, eu tenho duas frases assim que para mim servem em tudo que eu faço na minha vida. Primeiro, o feito é melhor que o perfeito. Faça. Depois você vai corrigindo, mas o importante é você começar, né? E outra, sempre menos é mais. Então as pessoas ficam esperando o momento, né, sublime para lançar um produto e esse produto tem que ser, né, espetacular. Não, não. Entendeu? Então a vida vai nos ensinando. Tem gente que ainda fica deslumbrado, né? Fica deslumbrado com promessas também, né? Dentro do mercado nós temos aí diversos mágicos também. Nós temos aí pessoas que têm bola de cristal, né? Vendem isso e muita gente compra. E não existe. A gente vai aprendendo com o tempo que a gente conversa com pessoas mais velhas. Dentro desse nosso grupo mesmo, você falou, nós temos um grande guru aí, que é de Curitiba, que é o Canto, né? O Canto, migão nosso, ele tem uma visão muito bacana, porque ele tem vivência. E ele é uma das pessoas que mais valoriza o corretor de imóveis. Ele ama essa profissão. Ele ama o que ele faz. É uma grande referência. Espero que esteja aí acompanhando a gente. Eu não estou vendo todo mundo que está entrando, mas uma grande referência de como valorizar o ser humano, o corretor de imóveis e o quanto que ele ama essa profissão. Você falando algumas coisas, eu hoje estava assistindo um webinar do pessoal do CIPS. CIPS, para quem não conhece, é uma certificação americana para corretores que participam de um curso para determinar uma linha de parceria a nível mundial. Hoje são aproximadamente 4.000 corretores no mundo inteiro. E eles estavam justamente falando nisso, da posição do corretor, né? Como é que vai ser o corretor lá na frente, né? Então, eu até tiquei algumas coisas, tipo, não vai ser a situação do corretor hoje, né, que ele é visto como um chato, né? O futuro vai ser diferente, a gente vai ter que se reinventar, se criar, então, deixar de ter essa visão, né, com que as pessoas tenham essa visão distorcida do próprio corretor de imóveis. Mas isso não é um conselho, não é uma associação que vai fazer, isso tem que partir do próprio corretor, né? Ele tomar essas iniciativas. A gente observa muito, conversando com pessoas que são de outros mercados, e é interessante isso porque você começa a ver a forma com a qual eles acham para trabalhar, né? Que modelo. E muita gente está tentando se reinventar, né? Eu vou sair de tudo isso de que forma, né? Eu vou sair melhor.
eu vou sair mais, entendendo mais de ferramentas tecnológicas, e quando a gente fala de tecnologia, não necessariamente são aplicativos ou coisa do gênero. Para você ter uma ideia, em Curitiba, a gente tem aqui disponível no site da prefeitura um mapa digital. Muita gente não conhece disso. Então, é a falta do quê? Às vezes é a falta de buscar a informação. Mas a ideia nossa aqui não é bater em ninguém, e sim até entender melhor esse mundo. Então, eu gostaria, a gente já conversou, eu e o Daniel, que as pessoas que estão entrando e queiram participar, é só colocar ali as perguntas que a gente vai também... não é uma conversa de dois, mas é uma conversa aí de... A gente já atingiu 51 mil visualizações aqui, Daniel. Então, tem muita gente assistindo e isso é importante. Queria também lembrar vocês aí, assim como meu amigo lá fazia, e eu já fui melhorando, e isso eu digo, a gente vai sempre aprimorando. Então, para dar um coraçãozinho para nós lá, ainda para curtir. Muito bom, muito bom. E melhorei mais ainda, arranjei até um aviãozinho agora, então vocês tratem de mandar um aviãozinho aí, disparar para os seus amigos aí, vai ser bem legal. Muito bom, muito bom. Mas é isso aí. Daniel, quando a gente fala em tudo isso, eu, como um corretor novo, estou iniciando e a gente tem observado muito disso no nosso mercado. Corretores que estão vindo de lançamentos, que começaram a trabalhar nesse mercado de terceiros, ou usados, que a gente chama, e trabalhar na locação. Que situação esse cara, para onde vai esse cara agora? O que ele precisa fazer, Daniel? Veja só, a nossa profissão de corretor de imóveis, poucas pessoas sabem, mas somente nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil, que a profissão ela é regulamentada. Isso. Tá? Nos demais países, eu estudei bastante isso, porque eu fiz eventos em outros países, tive que estudar, como que isso acontecia. Qualquer um pode ser corretor lá, ou seja, você pode exercer a profissão de corretor e isso não é exercer ilegalmente a profissão. Aqui então, o primeiro fato, eu acho assim, a gente tem que valorizar isso, porque nós estamos amparados por lei e temos um conselho regional e o Conselho Federal que nos ampara aí também. Falo isso porque uma profissão muito semelhante à nossa, que é de vendedor de automóveis, ele não tem amparo nenhum. Tá? Sim. Então, nós temos aí um órgão regulamento que nos regulamenta, que nos fiscaliza também, é importante isso. Mas o que eu penso hoje é o seguinte, para você exercer a profissão de corretor de imóveis, nós temos que fazer, quem deseja fazer, eu já tenho faz 25 anos, o curso de TTI, que é de Técnico em Transação Imobiliária, que você, ao fazer esse curso, você vai ter o seu número do CRES, seu registro no CRES, e poderá exercer legalmente a profissão. Agora, há uma grande diferença entre você ter o TTI, é como se fosse tirar a carteira de motorista. Tem uma grande diferença entre você ter uma CNH e saber dirigir. E você fazer o curso de TTI e saber como fazer a intermediação, como prestar o serviço de corretores de imóveis. Então, a primeira coisa é o seguinte, ok, tenho o número do CRES, mas e agora? Eu preciso me qualificar, eu estou capacitado para exercer a profissão, eu preciso me qualificar. E essa qualificação, ela é infinita. Não para nunca. É como os médicos. Os médicos permanentes, os advogados. Todo dia não sai lei nova. Os Sim, médicos, tem que estar todo dia estudando. não sai um remédio, uma droga diferente, com uma forma diferente de aplicação, com combinações, tudo mais. Então, a qualificação. O corretor que não estiver qualificado, começando a carreira agora, ou mesmo as pessoas já mais velhas, pode ter certeza que não terão mais espaço nesse mercado, porque é uma exigência de mercado, é uma exigência dos clientes. Por isso uma exigência constante, Daniel? Ela não para, O conhecimento, ele é a base de tudo, Não. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que o meu pai dizia, que eu acho que traduz muito bem isso, que é: quanto mais eu sei o quanto me resta saber. Então, assim, para mim falta tempo para eu poder ler tudo que eu quero, assistir todos os cursos que eu quero, participar de eventos que eu amo, os eventos, aquela energia, aquela concentração de conhecimento ali é algo muito rico. Então, primeira coisa é qualificação. Tem que investir em você. O corretor precisa investir nele. E investir nele não é investir financeiramente. Por quê?
Porque tem muita coisa gratuita. Você entra na Hoje tá plataforma fácil, né? corretorglobal.com.br, a gente tem lá, hoje, a plataforma que eu idealizei, são mais de 130 cursos gratuitos, e não são do mercado imobiliário. É curso de oratória, curso de empreendedorismo, educação financeira, a parte de tecnologia, e uma infinidade até de idiomas. Então não tem mais desculpa. O investimento é um investimento de dedicação. É. É um investimento de se doar para poder se qualificar. E aí eu acho o seguinte, se hoje uma pessoa está pensando em entrar no mercado imobiliário, eu acho que uma grande escola é o mercado de locação. Porque ali ele vai aprender muita coisa dos processos, das avaliações, das vistorias. Então, assim, se fosse traçar uma trilha de conhecimento dentro do mercado imobiliário hoje, eu diria para a pessoa começar por locação. E depois ela decide se ela quer ir para revenda, ou terceiros, ou prontos, como dizem, ou vai para imóveis novos. Por quê? São profissionais totalmente distintos. Tem uma diferença muito grande no perfil desses profissionais. É o que a gente anda observando e a gente também tem aqui, a Tatiana está fazendo parte aí da nossa audiência, a gente tem um programa chamado Upgrades, que vai tentando levar essas apresentações no estilo Pocket, conhecimento para os corretores. E a gente tem observado que a busca é muito grande. E hoje também está muito mais fácil, porque hoje você tem internet. Hoje qualquer curso, você quer saber como aumentar a tua audiência no Instagram, você entra no YouTube e você sabe. Quer trocar um filtro? Esse dia minha esposa quis que eu trocasse um filtro da água, ela trouxe o filtro e colocou no canal do YouTube. Agora você vai lá e troca. Eu digo, porra, mas está tão fácil assim. Então está muito fácil do que era anos atrás, né? E eu sempre digo assim, procurar, né? Então, eu sempre tenho uma visão que o mercado imobiliário está se nichando cada vez mais, ou seja, as pessoas estão trabalhando em determinados nichos e se desenvolvendo dentro desses nichos. Tipo, eu sempre fui angariador, sempre gostei de prospecção, e comecei a me ajustar e acabei indo para a avaliação imobiliária. Eu acredito que todo angariador acaba virando um avaliador também. Tem aquele cara que ele só sabe apresentar imóvel, seja ele corretor ou um demonstrador, não sei que palavra a gente usa, mas as pessoas estão se nichando. E eu acho que isso é o caminho, por mais que você necessite de um profissional completo, mas nem tudo que... Você não consegue entregar tudo, né? Isso é muito restrito, acaba restringindo muito o número de atendimento desse profissional, né? E tem eu acho assim, a gente tem que aprender com o que há de melhor, né? Ou o que está dando mais certo. A gente tem a grande referência nossa é o mercado imobiliário americano, que você conhece bem, né? Qualquer profissional hoje, a gente tem que ter uma visão generalista, mas a gente tem que ser especialistas, né? Especialista no sentido de se dedicar mais a um determinado nicho, tá? Então você escolheu a avaliação de imóveis. Eu escolhi a parte de treinamento, de educação, de capacitação e qualificação dos profissionais. Porque senão vira, né? Eu gosto de dar aquele exemplo, vira um profissional pato, né? Ele faz um pouco de tudo e não faz nada direito. Então, nos Estados Unidos, é muito bacana que, através dos MLS, né, os sistemas únicos compartilhados, né, você tem lá a pessoa que é especializada em angariar, em captar os imóveis, não tem problema nenhum. Ele vai usar do que ele sabe mais e vai ganhar dinheiro com isso. Então, ele capta e joga no sistema. E outros que não têm a mesma facilidade de captar, de angariar, ele tem a facilidade em vender, ele vai vender. E aí, o que vai acontecer? Vai dar match, né? Vai sair negócio. E aí, ganha-se as duas partes e tem um volume de negócio melhor. Então, eu acho que hoje as pessoas têm mesmo que se nichar, têm mesmo que partir para essas especializações, né? E se aprofundar. Então, veja um grande exemplo. Você mesmo, Paulo. Você tem o KNAI, você fez curso de avaliação no exterior, está sempre mais conhecido, mais capacitação, você poder oferecer o que é de melhor. E você vai mostrar para o cliente toda essa capacitação, para quem que ele vai dar, de quem que ele vai querer ter uma avaliação, né? Focar
né, em um determinado segmento, nicho. Por isso que assim, eu não acredito em trabalho em lançamento, que faz a venda de terceiros, e trabalho em locação também. Não vai dar certo. Ele tem que pegar onde ele tem o melhor das competências dele e pôr em prática, que aí ele vai ter esses resultados melhores. A tua conexão está quebrando um pouco, mas vamos continuar. Eu vejo assim, a gente sempre tem que tentar buscar um formato de agilizar os processos, né? Que queiram ou não, a gente começa a voltar atrás e você observa que a venda, não só e já trazendo também um pouco do mercado de locação, tudo isso está virando o quê? Está virando processo, né? Existe todo um processo que até então a gente não fazia muita conta disso. Até por uma razão de mercado muito aquecido, a coisa não se via essa necessidade, ou se repassava isso. Mas hoje a gente tem que trabalhar dessa forma, você tem que ter certos processos. Na avaliação eu fui descobrindo isso de que forma? Conforme a demanda de trabalhos vinham acontecendo, eu precisei apelar para quê? Para a tecnologia, para otimizar o meu tempo e com isso eu também melhorar meu preço e criar mais volume. O corretor pós-Covid, ele vai ser um corretor mais tecnológico, ele vai ser um corretor mais coração? Quem é esse cara que ele vai atender? Quem vai ser esse corretor lá na frente? O que você acha? Quem é esse cara? Então, eu vejo o seguinte, Paulo, eu gosto de fazer analogias, tá? A gente tem uma situação de guerra, só que não é uma guerra tradicional contra um adversário visível, que você está lá em disputa de um território, disputa de alguma coisa. Mas é uma situação de guerra. Ontem eu saí dar uma caminhada à noite, que precisava dar uma caminhada, né? Falei, assim, né? Sim. Como que você se prepara para uma guerra? Aliás, uma bibliografia que eu indico para as pessoas é a arte de guerra, né? Da guerra, do Sun Tzu, né? Eu acho que cabe muito bem para esse momento agora. A guerra, você tem que se planejar, você tem que se preparar e se preparar para o elemento surpresa. A gente tem aí um elemento surpresa pós-Covid, que a gente não sabe o que vem pela frente, como vai ser a reação das pessoas. A gente começa a ter alguns, em função da questão do emprego, da falta de faturamento, né? Enfim, a gente, como consequência disso, a gente imagina certas coisas. Mas, por exemplo, onde eu recebi uma imagem na China da loja, de uma loja, não me lembro a marca, muito famosa de moda, tal. Em 2 dias venderam 3 milhões de dólares, porque as pessoas estavam tão represadas que elas saíram e queriam botar para fora isso e colocar. Home office veio para ficar, continuidade de algumas pessoas e a estrutura de algumas empresas. A questão, as pessoas estão mais sensíveis, estão mais reflexivas, então as pessoas vão voltar mais humanas, sabe? Mais próximas, porque a gente estava muito frio, a gente estava muito insensível. Muito né? negócio, Todo mundo, né? Correndo atrás do rabo, não sabe, né, o porquê disso tudo. Então a gente vai voltar mais sensível, mais humanizado e mais tecnológico. Agora, se preparar para o quê? Para tudo. A gente não sabe. Então, é o momento que agora a gente tem que se preparar, ouvindo opiniões de outros através das lives, fazendo cursos online. Eu comecei 2 cursos online, tá? Um sobre inteligência emocional, que é algo que está muito, né, apesar de ler, mas eu gosto, né, de ver outros pontos de vista e por outros canais também. E aí a gente tem que se preparar para tudo. Tá bom, eu fiz certo curso, eu me capacitei, me qualifiquei para certas coisas que hoje eu não estou usando, não tem problema. Esse conhecimento ninguém tira de você e pode ter certeza que em algum momento você vai utilizar. Agora, não espere acontecer, né, como estará, né, o mercado pós, né, descer, né, depois do coronavírus, para daí você se preparar. Então, para fazer o quê? Faz um pouco de tudo.
vai monitorando. É aquela coisa assim, você tem que fritar o peixe olhando o gato, você tem que ficar rodando os pratos, né? E quantos pratos você conseguir mais. A gente não sabe o que vem por aí. O que a gente vê, e já tem gente da FGV falando, que 30% da força de trabalho vai continuar trabalhando home office após tudo isso. Então, é um sinal que as coisas estão mudando, né? Outra coisa é a taxa Selic que está caindo. Eles preveem que até o final do ano vai chegar a 1,5%. Então, tem vários movimentos aí que são positivos para um mercado imobiliário que estava começando a sair, né, da onde estava, a gente estava começando a ver uma luz, e eu acho que talvez seja positivo. Você tendo uma taxa de juros a 1,5%, vai fazer essa economia agilizar, se mover. Você tem o problema com a Bolsa, que está caindo aí, caiu drasticamente. Todo mundo quem tem não está aplicando mais na Bolsa, está indo para onde? Vai para o imobiliário. Tem a necessidade também de muita gente que vai precisar vender e vai ter aquele que vai querer comprar. Então, eu acho que o dinheiro, ao final de tudo, vai começar a trocar de mãos. Isso é uma coisa positiva. Agora, de que forma a gente vai fazer essas abordagens, eu acho que você está certo, porque até então existia muito aquela coisa de chegar, bater e vender. E eu acho que não vai mais ser assim. Eu acho que vai ser uma coisa de atitude e embelezamento, de namoro com esse cliente. Eu acho que você vai ter que se vender muito mais e vender aquilo que você sabe. Eu já falei em outras lives e volto a falar. Um dia eu perguntei para um corretor, eu digo, qual que é a diferença entre você e o outro? Né? Você é mais bonito, é mais feio, mais alto, é mais moreno? Qual que é a diferença? Não existe, é você que tem que fazer isso. Então, quando você entrega um cartão com uma fotografia, já é uma diferença, porque o cara já olha para ele, opa, nunca vi um cartão com fotografia, de repente ele marca aquilo. Quando você vai atender um cliente, o que se faz? Você só entrega um cartão, mostra o imóvel e vai embora. Será que não é hora de você entregar uma apresentação tua, um currículo, sei lá eu como é chamar isso, mas uma apresentação para esse cara saber, olha, você está falando com um profissional de tantos anos de mercado, já fiz isso, aquilo, aquele outro. De repente esse cara vai dizer, pô, o cara é um consultor, esse é o cara que entende, eu quero ser atendido por esse tipo de pessoa. Porque as pessoas precisam cada vez mais do que? De confiança, né? Eu sempre digo para as pessoas nessas apresentações que a gente faz de avaliação, que é assim, o primeiro passo para você identificar um bom avaliador ou um bom corretor de imóveis é quando ele tem muito cuidado com o bem do outro, com o bem-estar daquela pessoa, né? Não só do imóvel, mas também daquela pessoa, tentar passar para ela toda essa confiança e entender o que essa pessoa quer. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso que vai estar acontecendo com uma com maior força, né? Tem uma coisa, Paulo, que eu costumo dizer que é o arroz com feijão. Só que o arroz com feijão fazem, tá? Primeira coisa, por que as pessoas gostariam de ter um corretor de imóvel no processo de compra ou venda? Primeiro, para trazer confiança, para trazer segurança e facilidade. Porque a informação, muitas vezes, ele vem muito mais informado, o cliente, do que o profissional, do que nós mesmos. Porque ele vai a fundo em 2 produtos só. E nós, corretores de imóveis, temos que saber sobre vários produtos. Segunda coisa, eu acho que não é feito aqui no Brasil, nós não temos a cultura, que é fazer a entrevista com o cliente. Porque a entrevista, ele vai trazer diversas informações, né, para você poder conduzir a sua pesquisa e a negociação. Tá? Quando a gente vai num médico, né, a primeira coisa que o médico faz é uma anamnese, né, para saber o quê? O que está causando a sua dor, por que você está ali, e baseado nisso, ele fazer um diagnóstico, te tira, dá um remédio para você tirar a sua dor, né, e depois fazer o tratamento para que aquilo não volte a acontecer ou não evolua para um quadro mais grave. Então, o corretor não faz isso, eu chamo de mobnese. Ele tem que fazer essa entrevista para poder entender. E aí, quando ele sair com um cliente para mostrar o imóvel, ele vai ser muito mais assertivo. Ele está fazendo um trabalho de consultoria. Outra coisa é essa sensibilidade, essa humanização que os corretores vão voltar agora.
pós situação aí de isolamento, eu acho que, por exemplo, com tudo isso, com que as pessoas ficassem em casa, recolhidas. Mas, na verdade, como se diz, né, nas expressões dos Estados Unidos, né, não é a house, é o home. Então, não é a casa, é o lar. É o lar, né? Então, tem, assim, pequenos detalhes fazem a diferença. Então, eu falo assim, eu quero te vender o seu lar. Eu não vou te vender o seu novo imóvel, o imóvel dos seus sonhos. Eu vou te vender o lar dos seus sonhos, onde você vai ter vontade, né, aquela vontade de voltar mais cedo para cá, né, para o seu lar, né, para a sua casa, que é o seu lar, para poder estar com a sua família. É ali que você vai realizar, você vai pensar nos seus novos sonhos, né? Então, eu acho que esse detalhe do lar, né, vendedores de lares. Eu escrevi ontem, deve sair esses próximos dias, no blog do Homer, que eu sou colunista lá, né? Você mesmo já escreveu também. Né? Eu escrevi ontem. O artigo fala: pequenos detalhes fazem a diferença. Outro detalhe que faz toda a diferença, Paulo, o nome da nossa profissão está lá, corretor de imóveis, né? Se a gente pegar e colocar a palavra cliente no meio desta palavra, no meio da nomenclatura da nossa profissão, e passarmos a ser corretor do cliente de imóveis, faz toda a diferença. Colocar o cliente como centro de tudo. Isso faz toda a diferença. Porque você trabalha para o cliente. Você não tá, e o cliente é o comprador ou o vendedor, ou, né, ou o locatário. Foca no cliente, né? E não no pensar no imóvel. Esses detalhes fazem toda a diferença, como eu dou um exemplo também na minha palestra, só para concluir. Assim, quer fazer algo diferente? Chega do seu cliente, chega para ele e fala assim: meu amigo, a partir do que você precisar, você vai poder contar comigo. Seja para alugar, para vender. Eu sou especializado em Minha Casa Minha Vida, mas se você tiver um barracão comercial, pode falar comigo que eu vou resolver. Por quê? Porque eu tenho parceiros de negócios que vão conseguir te atender. Isso faz toda a diferença. Cara, né? Faz toda a diferença, porque da mesma forma que nós temos pessoas, médicos, da nossa confiança. Quando eu era pequeno, mais jovem, eu pensava no meu pediatra. Hoje eu penso no meu cardiologista, mas ele é o médico da minha confiança. Deixa eu Advogado falar. também de confiança. Por que não ter o corretor, né, de confiança? Né? O corretor, para qualquer demanda que a gente tenha, fala: eu tenho o meu corretor. É o Paulo Roberto. Deixa eu te falar uma, Daniel. A tua internet, o teu áudio está meio que quebrando aí. Não sei se é a internet. Deixa eu ver Ele só está falhando um pouco. Bom, deixa eu aqui falar de um pessoal que está assistindo. Acho que travou agora. Está escutando, Daniel? Se tiver, dá um ok. Opa, agora melhorou. Um pouco. Deixa eu te falar. Tá, tem muita gente assistindo a gente. A gente já está com 62 mil pessoas assistindo a gente, Daniel. Então, Opa! Nossa conversa está bem legal e está bem bacana. Tem muita gente aqui falando o seguinte, o negócio, a Isabel aqui falando que o negócio é vender lar, doce lar. O Renato está falando, sim, tem que fazer uma entrevista e ter uma boa leitura disso. Conversar bastante com o cliente e pedir fidelidade dá super certo. Eu acho que é importante. Ele tem que se sentir muito seguro com você. O Clair da Todeschini, aqui de Curitiba, está dizendo, olha, fazer um briefing da pessoa também, levar um briefing, né? Um briefing teu de quem você é. Aqui uma pessoa está dizendo assim, deixa eu só voltar aqui que ela falou já alguma coisa. Em geral, o que acontece é o corretor mostrar o que ele quer vender ou alugar. Escutar de verdade e não só ficar olhando para você. Então, tem muita gente que tá concordando e eu acho que é bem isso. A gente tem que saber. O Arlindo também está com... o Arlindo aqui é um corretor de Araucária, aqui próximo de Curitiba, também está dizendo que a gente tem que ter uma apresentação. É primordial isso, por mais que a gente esteja vivendo esses momentos aí de tecnológicos, disso, daquilo. Cara, a apresentação é sempre a apresentação. E é assim, vai fazer visita... Faz uma pesquisa quando você está atendendo o telefone, converse com esse cliente, se prolongue.
Não é, acabou aquela época da gente atender telefone, pegar a chave e sair correndo que nem um doido para atender cliente. E chega lá, não é o que o cara quer, você perdeu o teu tempo, tua gasolina. Sempre pensem assim, eu sempre estou falando isso direto. O cara, para vir aqui em casa, para ver o aquecedor, R$ 80 a visita técnica do cara. Ele não vem de bobeira. Agora o corretor pega o carro dele, que é um carro bom, gasolina, tempo, e se larga. E chega lá, não é o que o cara queria, não é isso, não é aquilo. Os tempos estão mudando, a gente tem que melhorar isso, né? Trazer isso para mais próximo e trabalhar esse cliente, ter mais calma. Que a venda ela não está sendo uma coisa imediata, não é que nem um lançamento que está todo mundo esperando, está aquela coisa reprimida, chega ali e compra. Não, é bem diferente, né? É um mercado totalmente diferente e você tem que estar preparado para isso, né, Daniel? A venda ela é um processo, ela tem etapas e quando você não respeita, você atropela essa etapa, ela deixa de acontecer. Né? Eu dou exemplo assim, o policial quando ele vai para a academia, quando ele sai da academia, dificilmente ele é pego em uma emboscada, ele cai em alguma, né, algum risco ali numa situação com um bandido. Por quê? Porque ele está cumprindo todas as etapas de segurança. Né? O que acontece alguma coisa com ele? Quando ele deixa, né, ele começa a relaxar e deixa de cumprir aquelas etapas. E aí ele cai no próprio erro. Mas essa questão, Paulo, eu gosto de essa parte, vamos dizer, do marketing pessoal, mas eu diria que isso está muito ligado à reputação, né? A reputação do profissional. E as pessoas não prestam muito atenção. A reputação, eu gosto desse exemplo, ela o que é a reputação? É aquilo que falam da gente quando a gente sai da sala. E como que você constrói a sua reputação? Baseado naquilo que você fala, naquilo que você não fala, na forma de você agir e na forma de você se vestir. Tudo isso, além de outros detalhes também, mas isso é o principal que faz, né, constrói a sua reputação. E os corretores prestar muita atenção nessa na reputação. Essa questão da forma de de agir e de falar, está muito ligada com a capacitação, com a qualificação. Né? Lembrando sempre que antigamente, quando as pessoas não tinham tanto acesso à informação, você podia falar, inventar qualquer história que a pessoa, né, você conduzia para onde você queria. Hoje não é mais isso. Né? Então, e se você não tem lamento de um nível para poder conversar, para poder se expor ali com o seu cliente, você fala assim, pô, esse cara não sabe nem conversar, não sabe nem o que está acontecendo. A pessoa vê uma notícia. Travou, Daniel. Opa! Está sem áudio. Não está saindo áudio aí, Daniel. Deu pau aí. Você está escutando? Está escutando ou não? Alô, alô? Vamos ver, talvez eu tenha que chamar ele aqui de novo, ou não? Não, está aparecendo, né? Você está escutando, Daniel, ou não? Alô? Alô, alô? Nossa, não está saindo nada. O pessoal está escutando, o pessoal está me escutando aí? Vamos ver. Vamos fazer uma enquete aqui com esses milhares aqui de... Vocês não estão escutando eu ou não estão escutando o Daniel? Espera aí que acho que ele vai voltar. Alguém está me escutando? Alô, alô? Fábio, tá ok, né? Então é só o Daniel que o pessoal não está... O teu, Daniel, quer entrar de novo? Ó, perdemos o Daniel, mas ele vai voltar daqui a pouco. E eu acho que
essa coisa que a gente está falando é muito importante, né? A gente ter essa coisa da reputação, eu acho que é uma coisa de cada um. E opa, vamos ver aqui. Cadê ele? Deixa eu chamar ele aqui. Jarbas, só o Daniel que não está no Arlindo. Beleza, vamos aguardar, ele vai vir aí. Vamos dar um oi aqui para todo mundo. Jota Santos, Rec Marisa, Arlindo Zital, Vanilda, Lorena, Raquel, Nexus, Rede Imóveis, Vanilda, Clair Milani. Pessoal, pedir para vocês entrarem na página do Avalion, avalion.com.br. Lá a gente está disponibilizando um e-book sobre angariação, avaliação, material bem legal para vocês entrarem lá e baixarem. Tá? Também peço que vocês entrem no nosso canal no YouTube, Avalion.oficial, e se cadastrem lá, que a gente vai estar fazendo sempre muito material. A gente faz uma divulgação também para o Homer, escreve para o Homer alguns artigos, e eles estão sempre disponíveis lá, tá bom? A Raquel já pôs ali. Eu não estou achando o Daniel aqui. Será que ele fugiu? Muita pressão para ele, né? Oi, Daniel. Sumiu você da tela. Não, eu estou na tela agora, eu acho. Eu não estou achando o Daniel aqui. Avaliar um ponto oficial. Entra lá, se cadastra, aperta lá no sininho também, que daí você recebe muito material. Cada vez que a gente coloca, a gente manda para vocês. Vamos aqui, voltou ele. Já está aguardando. Ô, Raquel, eu estou bem aqui, graças a Deus, estou bem de saúde. Ó, tá aí o Daniel, voltou. Pronto. Deu uma travada geral aqui. Eu acho que é muita internet. O Paulino está falando que você foi tomar água. Não, foi cerveja, foi uma Heineken. Mas sabe que a gente vai falando, né? E é bom a gente estar falando isso, ainda mais quando a gente conhece outros mercados e sempre está tentando trazer conhecimento. A gente vai começar agora a trazer profissionais de outros mercados, não para falar de Covid, mas para falar como ele trabalha lá na região dele, e às vezes você consegue pegar uma coisa ou outra, né? Eu estava esses dias conversando com o pessoal da Ilha da Madeira, um corretor lá da Ilha da Madeira, e ele falou um negócio bem interessante. Ele disse assim, agora não vai ser um momento de mudanças, e sim de transformação. Fiquei pensando cara, daí ele disse assim, olha, a mudança é assim, você tem um papel, ele está amassado, você estica ele, você está fazendo uma mudança. Mudou, está normal. Agora, a transformação é você rasgar tudo isso e começar tudo do zero. Então, a gente vai sempre falando sobre, vai aprendendo com outras culturas, outros povos que trabalham nesse mesmo ramo que a gente trabalha. A gente está aí, Daniel, com 45 minutos já estamos indo para o segundo tempo. E a gente tem um tempo já meio que fechado com o Instagram, depois ele derruba, então a gente vai conversar um pouco também sobre aquele movimento que a gente está querendo lançar e talvez a gente possa lançar hoje. Não sei como é que você está para falar disso. Estou super tranquilo. Isso aí eu acho que esse momento que a gente está vivendo de muita reflexão, né? Pode-se dizer até um pouco forçada, mas é um momento que eu acho que é momento da gente parar para afinar o machado, né? A gente já está, independente do Covid-19 agora, a gente já estava vivendo um momento de transformação. O que aconteceu? O Covid deu uma acelerada muito forte nisso. Então, eu acho que, assim, muita coisa, quando as coisas voltarem, né, às atividades, não ao normal, como eu já disse, mas voltarem às atividades, a gente vai ver que muitos negócios não vão voltar mais, não faz mais sentido, não tem mais condições, não tem mais como se sustentar. E o mercado imobiliário, eu acho que está no momento de aproveitar, né, essa situação e fazer um movimento de dentro para fora. Um movimento deixando todos os egos e vaidades de lado, principalmente das autoridades, dos nossos dirigentes, representantes de associações, entidades,
donos de grandes empresas, tá? Imobiliárias, incorporadoras, construtoras, loteadoras, administradoras, em prol de algo maior, que é em prol da indústria imobiliária. E começarmos a ter mais sinergia, mais união para a gente poder mudar o mercado. O que eu vejo hoje no mercado imobiliário é exatamente como se fosse o símbolo do Covid-19, que é aquela bolinha cheia de pontinhas, né? Então, o mercado imobiliário é a bolinha e cada um daqueles pontinhas que vão saindo, né, são as pessoas, são os profissionais, são os nossos, são as entidades, cada um indo para um lado, sem uma única coordenação. Só que para isso, a gente precisa deixar um pouco a vaidade de lado, a gente precisa deixar os egos, né? E porque eu vejo, por exemplo, diversas entidades tendo ações isoladas perante o governo, perante a sociedade. Então, imagina assim, ó, um mercado evoluído. Tá? Vou dar um exemplo bem básico, que ali é uma feridinha. Mas o mercado evoluído, por exemplo, como o dos Estados Unidos e do Canadá, tá? Ele só trabalha com exclusividade, porque está mais do que comprovado que é um mercado eficiente. Por que a gente não começar a trabalhar esses conceitos? Os conceitos de compartilhamento de informações, as questões de pleitear, né, benefícios, mudanças para a nossa indústria, mas de forma coordenada e conjunta. E não, fui eu que fui lá e fiz a solicitação, foi nós que conseguimos. Que é um momento de pensar nessa união, né? Eu queria lançar, eu não vou falar desafio, porque a gente já está cheio de desafios, mas lançar esse movimento, né? Lançar, porque isso tem que ser de dentro para fora. E fazer com que isso dê eco para outros profissionais, para outras regiões e para todos os segmentos dentro da indústria imobiliária. Só assim que a gente vai conseguir mudar. Senão, a gente vai já está comprovado que, da forma que está, independente de Covid, com Covid ou sem Covid, a gente vai continuar obtendo sempre os mesmos resultados. Não está dando certo nesse formato. Vamos mudar? Senão, a gente vai ter um preço muito alto a pagar aqui no presente e no futuro bem próximo, e a gente não conseguir prosperar mais. A gente está sobrevivendo já há algum tempo. A gente precisa prosperar. Déficit habitacional, a gente tem crédito, a gente tem tecnologia hoje dentro do mercado imobiliário, a gente tem excelentes profissionais. Por que as coisas não acontecem? Precisa conexão, precisa idade de lado um pouquinho. Vamos dar as mãos aqui, que é um momento generalizado do mundo. Por isso que eu falo, é a era 5.0, é a era da conexão, do pensar o coletivo, da generosidade. Né? Então, aqui está lançado, Paulo, o movimento do mercado imobiliário livre, né? Eu chamo assim, livre dessas questões, né? Livre desses vícios, livre desse velho formato. Como a gente falou, a velha política não funciona mais. Está aí, está sobrevivendo aos últimos detalhes, mas eu acho que é o momento da gente... Eu acho que isso já está acontecendo, sabe, de uma forma ainda muito singela e muito intimista, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão participando, tem aqui o seu Idemar, que é aqui de Curitiba, cresce número 70. Ele é um cara que está acompanhando a tecnologia, está sempre tentando, fazendo. Tem aqui o seu José, lá de Dracena, é um cara também que, por mais que seja Dracena, é um cara que está aceitando essa tecnologia e está fazendo com que ela faça parte do seu dia a dia. E eu acho que isso é o importante, é a gente se unir nesse momento. Porque, como você mesmo falou, todos os outros mercados estão se unindo, né? Você vê aí as financeiras, vê bancos, vê isso, aquilo.
está todo mundo se unindo. E o nosso mercado, que é um mercado que leva essa economia nas costas, está muito largado e não tem ninguém que diga, vamos todos juntos sentar e trocar uma ideia, ver o todo, né? E não simplesmente para si só o seu umbigo. Eu acho que isso é importante e é isso que a gente deve fazer, é tentar mudar, né? Mudar o mercado para todos, porque é mudando e é ajudando que também o mercado vai ficar melhor, né? Eu sempre acredito assim, se você falar para uma pessoa durante um dia inteiro, mas que ela entenda alguma coisa ou ela capta uma palavra, de repente aquela palavra é que vai mudar aquela pessoa, né? Vai tornar ela uma pessoa muito melhor, não só como pessoa, mas como um profissional, né? Porque começa a ver pessoas e negócios de outras formas, né? Paulo, eu acho que a frase que eu já digo, desde quando eu organizei aquele evento que você participou, o Think Mob, né, que era o Pensar no Mercado Imobiliário, nós ficamos ali um final de semana inteiro falando, né, 12 profissionais de diferentes segmentos, diferentes regiões do Brasil, debruçados, discutindo o mercado, né, imobiliário, na verdade. Eu tenho uma frase que eu disse lembrar, mas é o seguinte: quanto mais dessa água estiver limpa, mais gente vai querer beber dela. Então, é um movimento de dentro para fora, não é um movimento... E aí fala assim, eu falo, não pode ter... A gente tem que deixar o ego e vaidade. Eu estou só dando uma sugestão, né? Eu posso até liderar isso no sentido de organizar, conectar, mas eu não quero ser o idealizador, eu não quero ser o presidente da Associação Imobiliário Livre. Longe disso, entendeu? Mas eu acho que algo precisa ser feito, né? E fazer diferente. E a gente vai continuar obtendo os mesmos resultados que nós estamos obtendo nos últimos tempos. E a gente está apanhando bastante, a gente está patinando faz tempo. Daniel, a gente está aí com 54 minutos, acho que a gente está chegando bem próximo do fim, mas esse não é um fim, é só um começo. Com certeza. Eu queria agradecer a você e ao teu tempo. A gente sabe que tudo é muito corrido, você aí na tua cidade também corre atrás das tuas coisas, faz as tuas coisas, participa de muitos eventos e muitas lives e coisas do gênero. Então, eu queria deixar aqui um agradecimento e pedir para você que encerre esse nosso bate-papo da forma que ele melhor te convier, com as suas palavras aí, e a gente vai finalizar. E estourou. Bom, Paulo, eu só tenho a agradecer, é um prazer enorme, né? Eu costumo dizer que quem não tem tempo, arruma tempo. E, assim, gostei bastante. Fico à disposição de todos aí pelo meu Instagram, quiser fazer um contato. A plataforma Corretor Global também ali à disposição, com muitos cursos gratuitos, bastante informação, tal. E desejar, né, pelo menos as pessoas, né, que participaram da live tenham se sensibilizado com o que a gente trouxe aí, porque isso é em vivências, em reflexões. A gente quer o melhor do mercado. Eu não quero o melhor para mim, nem você quer o melhor para... Porque quanto mais, né, essa água estiver limpa, mais gente vai querer e poder beber dela. Daniel, muito obrigado, cara. A gente está com 53 segundos, com 60 mil pessoas assistindo nossa live. Foi muito show, muito legal, gostei muito. É sempre bom falar com você e é sempre bom falar com pessoas que entendem e querem sempre estar aprendendo, né? Porque aqui a gente sempre sempre está ganhando com experiências e tudo mais. Então, gente, muito obrigado, Daniel. Um beijo no coração, tudo de bom aí para você, para tua família, e que o corona passe e a gente volta a poder se abraçar de novo, se beijar, enfim, todo mundo poder se tocar novamente. Com certeza. Forte abraço, um abraço, gente. Valeu, paz aí no coração. Tchau. Um abraço, gente. Tudo de bom. Muito obrigado, hein? Um abraço. Tudo de bom.